Shalom, shalom. O episódio em que Yeshua escreve no chão acontece em João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11, durante o caso da mulher acusada de adultério. O texto bíblico não revela explicitamente o que ele escreveu, e juntamente com isso surgiram diversas interpretações ao longo da tradição judaica e da tradição cristã. O que o texto diz? Os escribas e fariseus levam a mulher ao pátio do templo e perguntam se ela deveria ser apedrejada conforme a Torá. E Yeshua então se abaixa e escreve no chão com o dedo antes de responder. E ele diz: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Depois ele torna a escrever no chão, e os acusadores vão embora um a um. A primeira interpretação, na visão judaica bíblica, judaica messiânica comum, é Yeshua escrevia os pecados dos acusadores. Essa é uma interpretação muito difundida no meio judaico messiânico. A ideia vem da ligação com Jeremias, capítulo 17, verso 13, que diz: Os que se apartam de mim serão escritos no pó. Segundo essa visão, Yeshua estaria expondo os pecados ocultos daqueles homens. Talvez adultério, hipocrisia, corrupção ou injustiça, mostrando que todos necessitam de arrependimento. Na perspectiva judaico-messiânica do primeiro século, isso teria sido extremamente impactante, porque a vergonha pública possuía enorme peso espiritual e social. Não só na perspectiva judaico-messiânica do primeiro século, mas na perspectiva judaica em geral. Segundo ponto, segunda interpretação, ele escrevia partes da Torá. O Senhor Yeshua escrevia partes da Torá. Alguns comentaristas judaico-messiânicos entendem que o Senhor Yeshua HaMashiach poderia estar escrevendo trechos relacionados ao testemunho, ou à justiça imparcial, ou às leis corretas sobre adultério. Há um detalhe importante. Segundo a Torá, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser julgados no caso de adultério. Está lá em Levítico, Vaikra em hebraico, Levítico capítulo 20, verso 10. Porém, apenas a mulher foi levada diante dele. Isso sugere armadilha, parcialidade ou julgamento injusto. Assim, Yeshua estaria confrontando a manipulação da própria Torá pelos acusadores. Terceira interpretação. O ato de escrever com o dedo lembra o Sinai. Na leitura judaico-bíblica messiânica simbólica, o gesto de escrever com o dedo lembra as tábuas dadas para Moshe. O dedo de Deus escrevendo a Torá no Sinai. Assim, Yeshua aparece como alguém ensinando a verdadeira intenção da Torá: justiça, misericórdia e arrependimento, e não apenas condenação seletiva. Quarta interpretação: o silêncio de Yeshua HaMashiach como julgamento profético. Outra interpretação judaica antiga vê o silêncio como algo profético. Em vez de entrar numa discussão jurídica imediata, Yeshua primeiro escreve no chão, obrigando os acusadores a confrontarem a própria consciência. No pensamento hebraico, o silêncio muitas vezes precede julgamento ou revelação divina. Na visão judaica messiânica em geral, a maioria dos intérpretes judaico-messiânicos entende que Yeshua não aboliu a Torá nesse episódio, e nenhum outro episódio. Ele guardava os mandamentos da Torá. Pelo contrário, ele denuncia a hipocrisia, expõe o julgamento injusto, preserva a justiça e conduz aquela mulher, se foi pega de fato ou não, mas ele conduz aquela mulher ao arrependimento. Ele não diz que o pecado não importa.
Ao final, ele mesmo afirma para aquela mulher. Ele mesmo disse: vai e não peques mais. Se ela realmente cometeu aquele pecado, Yeshua ali, como filho do Eterno, com a autorização do Pai, deu a misericórdia àquela mulher. Mas sabemos que, numa interpretação mais apurada do texto, dos ensinamentos sobre, né, das leis sobre adultério, nós vemos que ali foi uma armadilha. Queriam armar para Yeshua, para ver se ele realmente conhecia a Torá. E ele foi muito bem, se saiu muito bem e mostrou para aqueles homens, aqueles acusadores, que na verdade aquilo tudo estava sendo uma armadilha. Por causa de ciúmes, por causa também de querer, o marido querer expulsar aquela mulher para ter outra mulher, tinham várias interpretações, várias situações naquele período. E Yeshua foi sabiamente ali usado pelo próprio Pai para tirar, né, da consciência daquelas pessoas ali o que aqueles acusadores, né, tirar daqueles acusadores o que eles não deveriam ter na mente a injustiça, a hipocrisia. Ou seja, misericórdia e verdade caminham juntas. Contexto do templo. Esse episódio provavelmente ocorreu no complexo do segundo templo, durante um período de grande movimento religioso em Jerusalém. O ato de escrever no chão do pátio teria chamado muita atenção pública imediata, especialmente diante dos mestres da Torá. Então, Yeshua foi um grande homem, o Messias de Israel, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ensinou ali naquele momento o amor, a Torá, a forma correta de guardar a Torá e também a misericórdia do Eterno para aquele grupo ali de acusadores. Bom, se você gostou desse conteúdo, peço a você para se inscrever no nosso canal, Restaurando as Raízes Judaicas da Fé. Peço a você também para compartilhar, curtir, comentar. Compartilha no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente continuar fazendo trabalhos interessantes, né? Eu me mostrando aqui no vídeo, ou eu fazendo textos, lendo alguns textos. E assim a gente vai fazendo algo diferente aqui no nosso canal. Tá bom? Então um forte abraço a todos vocês. Shalom.